Voltando aí, galerinha, funções da linguagem com o professor Fred, com o tio Fred. Vamos lá, vamos à luta, vamos todo mundo junto. Beleza? É nóis. Pra cá. Função metalinguística, preste atenção. A metalinguagem trabalha com a sobreposição de códigos. É quando eu uso um código para falar sobre o mesmo código. É quando eu escrevo um poema sobre o poema, uma poesia sobre a poesia. Quando eu faço um filme sobre a história do cinema ou sobre a história do filme, certo? Quando eu pinto uma tela sobreposta a outra tela, isso é metalinguagem. É essa visão que a gente vai tentar passar para vocês agora sob a ótica dos exemplos, tudo bem? Vamos para cá. Mais uma do Kelvin. Professor, não existe nunca função metalinguística. Em tira cômica tem em qualquer lugar, desde quando obedeçam-se as regras, tá legal? Vamos lá. Isso é uma tira cômica, todo mundo sabe que isso aqui é uma tira cômica, gênero textual tira cômica, bora lá fazer uma revisãozinha, bora. Gênero textual tira cômica, tipo textual predominante, dialogal, e podem aparecer, obviamente, outros tipos textuais, como um pouquinho da narração, um pouquinho da descrição, tudo bem? E até um pouquinho da argumentação, quando o Kelvin às vezes descamba a fazer sucessivas perguntas retóricas reflexivas de caráter persuasivo, beleza? Vamos para cá? Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais os imprimiam maiores. Eu estou usando quadrinhos para falar sobre quadrinhos, sobreposição de códigos, metalinguagem. Um código falando sobre o outro, sobre o mesmo código. Ele diz que agora os quadrinhos, de novo, são um monte de cabeças falantes xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar action. Action is ação. Teu valor? Let's go. Everybody together, pay attention to me. Let's read everything here in the whiteboard. Falhou. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério. Mamãe está procurando asilos, tá vendo? Então eu uso a tira cômica para falar sobre quadrinhos. We use the comic strip to talk about strips. Strip é listra, quadrinho, fazendo adaptação, ok? Então sempre um inglesinho aí de leve. De vez em quando para, mas sempre um inglesinho de leve aí pra galera. Certo? We use comic strips to talk about strips, ok? And the behavior of Kelvin and Hobbes about the situation we have here, ok? Sobre a situação que nós temos aqui. Deu valor, galera? Vamos à luta. Poema que aconteceu, certo? The poem that happened. Olha aí, ó, que legal. Happened, acontecer. Deu valor, galera? Vamos nessa. Poema que aconteceu. Olha aqui, Drummond. Nenhum desejo neste domingo. Nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente. Os homens ficaram calados. Domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo. Poema que aconteceu, a mão que escreve este poema. Poema, olha aqui, a partir de agora, sobreposição de códigos, o código falando sobre o mesmo código. Eu tenho poema e poema. Não sabe o que está escrevendo. Poema escrevendo. Mas é possível que se soubesse, nem ligasse. No poema de Drummond, o tema é o próprio ato de escrever poesia. Tá aqui, ó. Ou seja, o código. No caso, a linguagem poética. É o assunto do texto. O poema é uma descrição do ato de fazer um poema. De novo, o código, no caso, a linguagem poética, é o assunto do texto. O poema é uma descrição do ato de fazer um poema. Sobreposição de códigos, mais uma vez, metalinguagem. Autorretrato. Van Gogh fez uma série de autorretratos que podem ser utilizados para a função metalinguística, tá bom? A gente vai ver outras situações, porque daqui a pouco eu vou passar para o livro de vocês, para o Bernoulli, que tem informações absolutamente interessantes sobre o assunto que eu estou ministrando para vocês agora. Aqui primeiro nos slides, depois a gente vai para o material Bernoulli, beleza? Para fazer o complemento. Olha só. Autorretrato de Van Gogh. O que Van Gogh faz no autorretrato? Ele faz a projeção dele. Tá bom? Então, como ele faz a projeção dele, como ele vai se
Se pintar na tela, aí eu tenho um código falando sobre o mesmo código. Autorretrato é a sua pintura, é a pintura de quem se predispõe a fazê-lo. Então eu tenho um código falando sobre o mesmo código. O autorretrato será uma pintura que será feita numa moldura adaptada, obviamente, a pinturas. Tranks? Para cá agora. A clairvoyance, ou a perspicácia de René Magritte. René Magritte. Autorretrato do artista pintando um pássaro em 1936. Professor, mas ele não parece um pássaro, ele não é um pássaro. Tudo bem. Mas preste atenção ao movimento dele, certo? Preste atenção à direção, ao direcionamento da cabeça dele e ao direcionamento do pássaro, da cabeça do pássaro ou do movimento do pássaro que ele projeta na tela. E olha a semelhança também entre ele e o pássaro. Tudo bem? É mais um truque da metalinguagem, a metalinguagem saindo do texto verbal, certo? E adentrando ao texto não verbal, que é o texto imagético muito persistente da literatura, beleza? Para cá agora. Função poética. Propósito. Elaborar a mensagem de forma inovadora e inusitada. Função poética, inovadora e inusitada. Quando eu trabalhei a função emotiva, a gente foi lá para Drummond, para Vinícius, e a gente centrou, a gente buscou as intervenções em primeira pessoa para poder externalizar toda a característica emotiva e sentimentalista do Vinícius. E lembre-se que eu coloquei lá, ó, soneto, 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, divisão silábica poética, processo de escansão, certo? Outra coisa interessante, rimas ABBA, ó. Tudo isso diz respeito à formação, à formatação da estrutura do texto. Na literatura, a formatação do texto é mais importante do que o conteúdo. Preocupa-se muito mais em formatar o texto, em alinhar o texto, em deixar o texto com uma característica mais retilínea, mais organizada, do que com o próprio conteúdo. Claro que tem conteúdo, obviamente, não existe literatura sem conteúdo, mas a preocupação estética, a preocupação com a organização sistemática e técnica do poema ou do projeto literário deve ser colocada em evidência. Valeu? Pra cá. Let's go. Everybody together, let's try to speak in English in a high level again, ok? Utilizando combinações sonoras ou rítmicas. Oi, sonoras, ABBA. De tudo ao meu amor serei atento e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encanta em mais meu pensamento. Ó, anto. Jogos de imagem ou de ideias, utilizar os recursos literários e construir relações estranhas e inesperadas para que o como se diz, olha Fred, seja mais importante do que o que se diz. Você tem um exemplo muito claro com Gregório de Matos no cultismo barroco brasileiro, Gregório de Matos, cultismo. Quando o Gregório de Matos começa a descambar para o cultismo, ele começa a priorizar muito mais as figuras de linguagem. Ele começa a priorizar muito mais aquela palavra mais rígida da normalização culta da língua portuguesa, da coisa mais erudita. Então ele organiza um plano de formatação textual cultista, visando a coisa culta, tá? Então ele consegue dar uma característica poética específica àqueles poemas cultistas, aqueles pedaços cultistas, tá? E também nos sonetos os quais ele constrói, exatamente para poder caracterizar o momento literário que ele queria. Então nós temos ali a função poética, sim, a organização, a caracterização, a estrutura, a margem, a rima, o verso, a metrificação, e no caso do cultismo excessivo, a palavra mais complexa, a palavra mais erudita, a palavra mais difícil. Mas você nota que tem uma organização com a intenção de provocar todo esse efeito poético, beleza? Aí vamos para cá. Função conativa ou apelativa. Conativa ou apelativa vai associar o verbo no imperativo, vai associar as propagandas, vai associar a capacidade de vender, de veicular, não obrigatoriamente um produto financeiro, mas também um produto de caráter ideológico. Quando você faz uma propaganda, por exemplo, quando você faz uma publicidade, por exemplo, voltada ao grupo de apoio à criança com câncer, não obrigatoriamente ela tenha um suporte financeiro, uma característica financeira. Essa publicidade é muito mais ideológica, é para a gente se conscientizar, ajudar as pessoas, ser solidário, tá legal? Então tem a publicidade com o objetivo direto da venda, que é a publicidade do refrigerante, que é a publicidade do iogurte, que é a publicidade do chocolate, olha a Páscoa, certo?
E tem a publicidade que tem aquele caráter social bem mais desenvolvido. A questão da dengue, a questão do próprio coronavírus, a questão do GAC, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e outras publicidades que acontecem aqui na nossa cidade e no país em geral, com o objetivo de apresentar o verbo no imperativo, fazer aquele apelo para que as pessoas não apenas consumam produtos financeiramente, mas também consumam esses produtos em caráter ideológico, beleza? Caracteriza-se pelo fato de transmitir uma mensagem com o intuito de convencer o interlocutor. Quem é o interlocutor? É quem vai consumir a mensagem. Mensagem voltada sempre para a terceira pessoa do discurso. Você vai consumir a mensagem, ok? Não esqueça disso, don't forget, ok? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Já que a gente está na frequência da função poética e da função metalinguística, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Desculpem-me, função poética e função conativa apelativa. Metalinguística já foi, e a gente vai revisar daqui a pouco quando a gente fizer a migração para material Bernoulli. Concretismo. Olha só que interessante. O como se diz, a organização é mais importante do que o conteúdo. Olha só que interessante. Vamos para cá. Beba Coca-Cola. Babe, cola, beba, coca. Babe, cola, caco. Caco, cola, cloaca. Se você prestar atenção, partindo do princípio de que aqui nós temos um elemento concretista muito bem desenvolvido, olha só. Beba Coca-Cola, boca, o caminho do aparelho digestório, aqui, até o final. Então aqui você tem o início, que é o ato de digerir, a deglutição, beleza? E a evacuação, final. Tá bom? E aqui você vê a sequência do aparelho digestório. Então, o formato das palavras, a forma como essas palavras foram escritas, o jogo vocálico que envolve aliterações e assonâncias, que são figuras de linguagem, que trabalham com o eco vocálico e o eco consonantal, organizaram as palavras de tal maneira a criar a sequência do aparelho digestório. Aí aqui, claramente você tem a função poética. O como se diz é mais importante do que aquilo que se diz. A forma de organização dos traços poéticos para que você possa compreender definitivamente essa função. Tá aqui. Outra. Tomou Doril, a dor sumiu. Olha aí, galera, que legal. Doril é um comprimidozinho. Passa a sua dor de cabeça, tá bom? Por aí vai, como a indústria diz, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Olha a rima. Tomou Doril, a dor sumiu. Doril, sumiu. A dor sumiu. Mais um elemento de função poética, tá bom? Desculpe-me, mais um elemento de função conativa ou apelativa. Tomou Doril, a dor sumiu. Também tem um pouquinho de função poética, tá bom? Aí aqui agora, olha só que interessante. Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Milor Fernandes. Olha só que interessante, ele usa o truque do texto que ele produz exatamente para poder mostrar o troco, né? Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Se ele bebeu muito, bebeu tanto, ele saiu tropegando, ele saiu cambaleando, ele saiu em descendência. Provavelmente ele caiu, porque ele saiu de lá assim. Olha aqui, olha a sequência para ele chegar ao solo, a sequência da queda. Então, o como se diz, aqui não tem a palavra queda, mas nós temos uma incitação clara à queda, pela forma com a qual o poema foi organizado. Então aqui, mais uma demonstração clara da função poética. Ok? Aqui função poética e função conativa, embora não tenha o verbo no imperativo. E aqui, uma coisa bem interessante.
para vocês poderem entender. Essa música do Gabriel Pensador, acredito que vocês conheçam, Chachado Chiado, uma música bem interessante, até no título a gente já vê, né? O Chachado Chiado, XXCH, Chachado Chiado. E você não consegue distinguir, se você não for para a regra, o que é X e o que é CH. Aí vamos lá. Fred, aqui nós temos um exemplo de quê? Vamos ver. Eu botei o som na caixa e deixei o microfone no capricho, mas o som saiu chiado. Eu tentei fazer um shot, um chorinho ou um machixe, mas não sei quem foi que disse que o que eu fiz era chachado. Aí você vê aí você começa a perceber uma carga regionalista também. Já é um assunto bem interessante que a gente vai discutir no decorrer do ano, que é exatamente a questão da variação da linguagem. Oxente, vixe, um chachado diferente, de repente está chegando para ficar. Resolvi dar uma chegada lá no sul, para mostrar o meu chachado, porque achei que lá embaixo iam gostar. Chinelo, chapéu, shampoo, enchi minha mochila e parti para o sul. Encaixei um toca-fitas no chevette e achei o meu cassete do Raul. Na estrada eu nem parei na lanchonete porque eu tinha pouco cash e esperei até chegar. Em território gaúcho, só para rechear o bucho de chuleta na chapa, na churrascada de lá. Oxente, vixe, é o chachado, é o machixe. Aí começa a dar uma viajada nessa questão regionalista brasileira, enquadrando a região Nordeste e também a região Sudeste. Não se aveste chefe, chega nesse show só de chinfra. Oxente, vixe, é o chachado, é o machixe. Não se aveste, se mexe, meu chefe, chama na chincha. Uaiço, que trem doido sou, que som doido sou, que troço doido é esse? Uaiço, que trem doido sou, que som doido sou, que trem bom. Olha só que coisa bacana a função poética aqui, porque a organização com X e com CH é de fundamental importância para você perceber o peso poético desta configuração de Gabriel Pensador, tá bom? Tem também aí um pouquinho de função emotiva, porque em alguns momentos ele se pronuncia em primeira pessoa do discurso, e é de fundamental importância que a gente entenda que em alguns textos, quanto maiores eles forem, é provável que nós encontremos mais de uma função da linguagem interagindo, ok? Vamos agora para cá, para a gente adiantar direitinho e ver a nossa sequência. Olha só. Mais um exemplo. Vire. Cuidado com a água parada. Evite a dengue. Verbo no imperativo, função conativa ou apelativa. Mensagem voltada para a terceira pessoa do discurso. Certo? O objetivo aqui não é financeiro. Não é a publicidade do marketing financeiro. É a publicidade do marketing ideológico, que a gente chama de publicidade ideológica, que tem como objetivo principal controlar a dengue. Vire. A ordem, o comando, a instrução, a orientação, características do tipo textual injuntivo que nós vemos de maneira muito clara na função conativa ou apelativa da linguagem. E aqui, deixe as garrafas sempre de cabeça para baixo para não acumular água. Ainda tem o telefone, Secretaria de Saúde de Pernambuco, está aqui, ó. Vire, olha o efeito da propaganda. Virar as garrafas, tá? E vire o jogo, tá bom? Vire o jogo. Mais uma. Lucas, prematuro de 6 meses e futuro jogador de futebol. Oh, o nenenzinho, oh. Seja doadora de leite materno. Seja, verbo no imperativo. Faça a diferença, verbo no imperativo, na vida de muitas crianças. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Doe, incentive e ajude. Olha que coisa interessante. A sequência de verbos no imperativo caracterizando o tipo textual injuntivo e a função conativa ou apelativa da linguagem. Mensagem direcionada para a terceira pessoa do discurso, para o que nós chamamos de interlocutor ou de interlocutora. Beleza, galera? Que massa, que massa, que massa. Que negócio espetacular. Fechamos aqui a nossa parte de slides e vamos dar sequência agora. Todo mundo com materialzinho Bernoulli, tá bom? A gente agora vai dar sequência. Eu vou desligar aqui o Data Show. Todo mundo com materialzinho. Certo? Para a gente poder dar sequência à nossa aula. Bom, continua. Eu queria que vocês pegassem o materialzinho Bernoulli, e recorressem à página de número 10. Peguem o materialzinho Bernoulli e recorram à página de número 10. Ok? Vamos lá. Recorram à página número 10. Vamos lá. Como
nós já vimos as funções da linguagem, eu quero que vocês sublinhem apenas alguns pontos cruciais para que nós entendamos melhor essa sistemática, para que fiquem gravadas informações mais positivas para vocês acertarem as questões nas provas no Enem e também levarem isso para a vida de vocês, ok? Vamos lá. Página 10, tópico 2.1, função emotiva, o eu em foco. Você vai sublinhar o eu em foco, tá bom? O que você vai sublinhar também? Primeira linha do primeiro parágrafo, ou seja, o primeiro parágrafo, já que ele só tem uma linha. O foco de um texto onde predomina a função emotiva está no emissor, já discutimos. Ou seja, naquele que produz o texto. Característica da centralização da mensagem na primeira pessoa do discurso. Na segunda linha, a segunda linha, que é a primeira do segundo parágrafo, você vai sublinhar emoções, medos, desejos, enfim. Os sentimentos do locutor em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo que o rodeia. Pronto. Sentimento, sensação, emoção, capacidade de transmitir tudo isso, essa característica consciente e às vezes inconsciente das manifestações psicossociais pelas quais nós passamos, ou as manifestações do nosso psique, através da manifestação em primeira pessoa, que é a manifestação mais sincera que existe, a manifestação mais tecnicamente adequada para o processo da função emotiva, ok? Aí tem assim, veja o exemplo a seguir, numa caixa com uma cor diferente. Nesse exemplo a seguir, você vai para o terceiro parágrafo. É um exemplo de Lima Barreto. Lima Barreto é um dos grandes pré-modernistas da história da literatura brasileira. E Lima Barreto escreveu assim, olha só, vou ler com vocês, repito, terceiro parágrafo desse retângulozinho aí, ainda na página 10. Acordei-me, olha o meio, da enxerga em que durmo, em que eu durmo. E difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne, que há 3 dias eu não comia carne. E tem o me também. Sublinha o me, sublinha o durmo, para lembrar que tem um eu implícito, sublinha o me. Na mesma linha, li jornais, sublinha o li. Por quê? Porque está subentendido o eu. E lá fui, sublinha o fui, para a sala dar as aulas, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese. Olha só, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese. Fred, aí não tem função poética não? Tem. Quando ele disse que o pagamento foi para ele uma hipótese, ele usou o pronome mim, que é um pronome oblíquo, centrou a mensagem na primeira pessoa do discurso e apresentou uma característica emotiva das expressões do ser humano, o receio e a frustração. Escrevi o memorial para o Cerrado, não achou bom. E eu sou da opinião dele. Sublinha escrevi, sublinha eu. Características expressivas da primeira pessoa do discurso, muito claras na função emotiva. Vira a página, vamos para a página de número 11. Na página de número 11, lá em cima, nós temos 2 parágrafos, tá? Você vai para o segundo parágrafo e vai sublinhar. Em textos não verbais, também é possível encontrar a presença de função emotiva. Aí agora você vai para esta pintura e ao lado dela tem um retângulozinho bege. Aí ele diz assim, ó, a pintura autorretrato de Van Gogh é uma representação que o artista fez de si mesmo. Fred, mas autorretrato não é metalinguagem? Naquele caso do slide eu tenho uma metalinguagem clara, tá? Agora é uma série de projeções chamadas autorretrato, tá bom? Por isso que eu pedi para vocês sublinharem na primeira linha do segundo parágrafo. Em textos não verbais também é possível encontrar a presença de função emotiva. Então, nós temos uma série, certo? É uma série de pinturas, de produções intituladas autorretrato. Aí ele diz, a pintura autorretrato de Van Gogh é uma representação que o artista fez de si mesmo. Se é autorretrato, a responsabilidade é para a primeira pessoa, a responsabilidade é para si próprio, a responsabilidade é trazer as emoções para o próprio escritor, para o próprio responsável pela dinâmica expressiva e emocional do texto, ok? Na pintura, sublinha também, é possível associar o olhar profundo às emoções do emissor. Pronto. Então, em uma parte da série autorretrato, você tem essa função, essa característica, certo? De centrar
a mensagem no eu. E não pode lembrar que em outra parte da série Autorretrato você tem a metalinguagem. Então, quando você pega a série Autorretratos de Van Gogh, aí você tem as partes, né, os quadros que são mais inclinados à função emotiva, porque trazem de maneira muito clara a mensagem mais centrada para a primeira pessoa do discurso, e os quadros que tendem a ser mais metalinguísticos, já que eles trazem a questão da sobreposição dos códigos, ok? E é possível também que nós encontremos no mesmo quadro a metalinguagem, certo? E a função emotiva, já que nós estamos trabalhando com essa série intitulada Autorretratos do próprio Van Gogh. Show? Vamos adiantar. Função conativa ou apelativa. Pegue o seu marca-texto e vamos lá. Primeira linha. A função conativa ou apelativa predomina em textos que estão centrados no receptor da mensagem. O interlocutor, o receptor, você. Olha aí. Aí agora, você vai para a terceira linha, lá no finalzinho, e vai sublinhar o que eu vou dizer agora. São comuns o uso de verbos no imperativo, resgatando também o tipo textual injuntivo, e a presença de cores fortes, chamativas, que visam prender ou despertar a atenção do receptor. O que você percebe aí no seu material? Com uma propaganda de creme dental, enxaguante bucal, uma propaganda de doação de sangue e uma propaganda de café. Então você percebe claramente o recurso visual, as cores propositais e também as mensagens transmitidas através dos verbos, exatamente estimulando a questão da compra, estimulando a questão do consumo, sempre voltando a mensagem para o receptor. Tá bom? Vira a página, por gentileza. Função referencial, a gente já sabe que a definição de referentes é a função que trabalha com definição, conceituação e por aí vai. E nós temos a função referencial, página 12, lá em cima. A função referencial é predominante em textos que enfatizam o referente, ou seja, o contexto, o dado, o fato ou o objeto do mundo real. Eu chamei as palavras do dicionário de referentes, porque elas são definidas. O objetivo da função referencial é também definir os referentes. O dicionário também é uma função o dicionário também é um exemplo de função metalinguística, porque você tem um código dicionário definindo palavras. O código palavra falando sobre o código palavra, sobreposição de códigos, adequação de códigos, função metalinguística, tá? Aí agora você vai sublinhar, ainda no primeiro parágrafo, os textos jornalísticos, as monografias, as dissertações e alguns tipos de infográficos e de mapas são exemplos de gêneros textuais em que normalmente predomina a função referencial. Por quê? Porque o objetivo desses gêneros é informar, é definir, conceituar, apresentar dados, apresentar estatísticas, e não convencer, e não persuadir, e não montar estruturas argumentativas complexas ou simplistas. Tudo bem? Página de número 13, função poética, a importância da forma. A forma sobrepondo-se ao conteúdo. Aí na página de número 13, 2.4, função poética, primeiro parágrafo, segunda linha. Na função poética, a atenção recai sobre como a mensagem foi elaborada, isto é, sobre sua forma. Lembrando-se de um detalhe muito interessante. Na função referencial, a linguagem é predominantemente denotativa. Daqui a pouco nós vamos aprofundar na parte de gramática. E na função poética, a linguagem é predominantemente conotativa. Pegue seu materialzinho, página 14, função fática, o canal em teste. A função fática, aí você vai sublinhar, página 14, a função fática evidencia-se em textos em que o canal de comunicação é colocado em foco. A gente já sabe disso, é o teste de canal. Então sublinhe isso, que é suficiente para que você possa compreender. Ao lado tem um pedaço de um chat, que pode ser o WhatsApp. Oi, sumido. Opa, tudo bem? E aí? Olha aí, a tentativa de consolidação do canal. Essa é a característica da função fática, conforme já mencionado nos slides e reforçado aqui nessa definição. Agora você vai para a página de número 15, função metalinguística, o texto sobre o texto. Olha aí, sublinha o texto sobre o texto. E ainda na página 15, no primeiro parágrafo, você vai sublinhar com o professor. A função metalinguística predomina nos casos em que o foco é o próprio código. Pode sublinhar. No que se refere aos textos verbais, por exemplo, são metalinguísticos todos os que tratam da própria linguagem. Tu como dicionário. É o caso dos dicionários, exemplo mais tradicional,
mas também dos textos em que os autores discutem questões da própria escrita. No caso do Drummond, que faz um poema e fala sobre escrita, e no decorrer do poema ele reforça a parte da escrita e da seleção das palavras para poder fundamentar a comunicação do poema. Beleza? Página de número 16, só para vocês darem uma olhada, deem uma lida nesse tópico Está no Mundo, porque tem mais informações sobre a metalinguagem. E na página 17, preste atenção para não esquecer, para encerrar esse contato com as funções da linguagem, tem um resumão aí, um quadro, que é um resumão de tudo que a gente falou, que é um tipo de memorex de tudo que a gente falou. O Porto também trabalha com essa questão da memorização, porque é importante para vocês. E tem o Bernoulli Play. Você vai baixar vai acessar o Bernoulli Play, certo? Para complementar o seu raciocínio, e vai assistir a videoaula sobre funções da linguagem. Aí tem os slides, aí tem o que Fred destacou no Bernoulli no material, e mais a videoaula através do Bernoulli Play. Beleza? Um abração, até daqui a pouco. Voltamos já.